E aí eu coloquei aqui no primeiro slide uma definição, né, que as dislipidemias são um grupo de distúrbios metabólicos que se caracterizam pelas alterações dos níveis séricos das principais lipoproteínas presentes no plasma. E aí essa figurinha aqui é de um artigo recente de revisão. E assim, quando a gente fala de dislipidemia, talvez, não sei vocês, mas talvez a gente não tenha a profundidade de quão complexo é o metabolismo dos lipídios, o quão importante e uma coisa relacionada à outra, resistência insulínica, metabolismo da glicose, metabolismo dos lípides, eles estão todos mais ou menos conectados, assim. E às vezes a gente não tem a dimensão, a magnitude da dificuldade disso e da importância, tá? Aqui só para mostrar rapidamente, tá? Imagina se eu vou falar isso tudo aqui para justificar, para explicar para vocês, isso daqui levaria umas 3 horas para explicar esse metabolismo, se não fosse um dia inteiro. Né? A parte intestinal, então, da parte da absorção, que vai cair na corrente sanguínea, no tecido linfático, né? As enzimas que estão por aqui, que às vezes na hora de estudar um mecanismo de ação de algum medicamento, essa NPC1 aqui, L1, é importante relacionada ao ezetimibe, tá? O papel do fígado, né? O fígado produz algumas lipoproteínas, ele tem a capacidade de produzir e depurar, né? Que tem os receptores de LDL. Depois vocês vão ouvir dessa enzima aqui, ó, PCSK9, que é um tipo de tratamento novo. HMG-CR, que é a da estatina, tá? E os lipídios em si que a gente vai falar, né? Os triglicerídeos, o colesterol, o LDL, o HDL, o VLDL. Então, tá tudo passando aqui, tá? Só para vocês terem uma noção do todo e da complexidade disso. E aí a gente, né, fala de dislipidemia, lembra dos lipídios e pensa, bora baixar LDL, né? Mas será que os lipídios são apenas vilões, né? A gente tem que pensar só nos malefícios dele? E é claro que a resposta é não. Os lipídios, eles são importantes, né? Senão eles não existiriam, vamos dizer assim, na produção dos ácidos biliares, na composição da membrana celular, né, a bicamada fosfolipídica, tem os colesteróis, os glicolipídios. Então, a gente precisa do colesterol, né? A gente precisa dos lipídios para a produção dos hormônios, os hormônios esteroides. É um precursor da vitamina D, tá? Então, a gente precisa dos lipídios para várias funções do nosso organismo, mas em excesso, a gente vai ver que a coisa muda de figura, né? E aí, as principais consequências clínicas, como são várias lipoproteínas, né? A principal consequência clínica do aumento do LDL é principalmente a aterosclerose, e aí, né, os vários vasos, os vários nichos que eles podem atuar, aumentando o risco de AVC, de angina, infarto, insuficiência renal, doença vascular periférica. E, por outro lado, os triglicerídeos, tá? Os triglicérides, eles, o principal risco, né, o que a gente toma mais cuidado, são os triglicérides muito altos, com risco de pancreatite, mas parece que tem um risco residual relacionado também à aterosclerose, tá? Então, assim, principal da aterosclerose é o LDL, mas parece que o triglicérides tem alguma contribuição. Aqui no Brasil tem um estudo muito famoso que chama ELSA. E olha só, nem eu imaginava que era tanto assim. A hipercolesterolemia atinge 61,5% dos adultos, muito prevalente. E a hipertrigliceridemia, 31,2%. Então, a gente está falando de uma coisa, de uma doença muito prevalente e que a gente tem que abordar muito bem na atenção primária, junto com a hipertensão, junto com o diabetes, que a gente já
conversou nas aulas passadas. E aí, como que eu vou fazer o diagnóstico, né, da dislipidemia? O diagnóstico, então, passa pela avaliação, né, da anamnese, do exame físico e depois a dosagem dos lipídios séricos. O que é importante, né? Quais os dados que eu tenho que me atentar um pouquinho mais na anamnese daquele paciente, que talvez me leve a pensar na possibilidade de uma dislipidemia, aí ou uma dislipidemia familiar, ou uma dislipidemia secundária, né? Paciente que tem história de doença coronariana precoce, ou tem história de dislipidemia em parente de primeiro grau, né? Isso eu tô falando em parente de primeiro grau. De dislipidemia importante em parente de primeiro grau. O paciente que já teve um evento precoce, né? De 55 anos para homens, menor que 65 anos para mulher, que tem diabetes, que tem obesidade, que tem síndrome metabólica. Isso tudo a gente já começa a pensar se ele não é um portador de dislipidemia, tá? E também alguns medicamentos, tá? Eu vou mostrar uma listinha aqui na frente. E no exame físico, e depois a gente vai para o laboratório. Quando a gente está, então, lá investigando o paciente, né, na suspeita de uma dislipidemia, o que eu vou tentar ver se ele tem de comorbidade, pensando que aquela dislipidemia pode ser de causa secundária, tá? Pode ser secundária a alguma comorbidade daquele paciente. Aquelas dislipidemias que cursam predominantemente com a hipercolesterolemia, tá? Eu posso tentar investigar se o paciente tem hipotireoidismo, hepatopatia crônica, colestase, síndrome nefrótica, desglobulinemias, porfiria e anorexia nervosa. Se eu suspeito, tá? Que ele possa ter uma hipertrigliceridemia, ou às vezes já vem com um exame prévio, né? O que eu tenho que avaliar nesse paciente pensando se não é uma causa secundária? Se não é um paciente que tem obesidade ou resistência insulínica, qual que é o padrão alimentar dele, se ele não tem uma dieta rica em carboidratos, não tem diabetes, se é um paciente que faz uso de bebida alcoólica, tá? Lipodistrofias, aqui o hipotireoidismo de novo, doença renal, se ele não faz terapia estrogênica, tá? Se não tem síndrome de Cushing. E infecção pelo HIV, que é uma causa também de dislipidemia, tá? E gestação no terceiro trimestre também pode ter. Com predomínio do HDL reduzido, tá? Aqui é predomínio de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e HDL baixo, tá? O tabagismo, então, às vezes, pode ser uma questão aí, né? Causas que predominam o HDL baixo. Tabagismo pode acontecer, hepatite C, infecção pelo HIV. Repare que algumas que predominam hipertrigliceridemia também predomina HDL baixo, tá? Às vezes vem associada essa alteração, e não sei se vocês lembram, são os critérios da síndrome metabólica, tá? Ó, diabetes, obesidade, sedentarismo, tá? E aqui a listinha de medicamentos que a gente pode pensar que eles estejam ou causando ou agravando uma causa de dislipidemia. Nós temos, que a gente estava falando dos antipertensivos, né? Falamos dos tiazídicos da parte metabólica relacionada à hiperglicemia, à hiperuricemia, e aqui também em relação aos lípides, aumento de triglicerídeos e queda do HDL, tá? Os bloqueadores, os beta-bloqueadores não seletivos, também com aumento de TG e queda do HDL. E aí, aqui eu não vou ficar citando todos, tá? Mas, ó, estrogênios, paciente em uso de terapia de reposição hormonal ou anticoncepcional, paciente em uso de glicocorticoide, olha só, aumenta colesterol, aumenta triglicérides e aumenta o HDL, mas isso daqui não necessariamente vai ser protetor, tá? Antipsicóticos, inibidores da protease, tá? Dos usuários de TARV. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração.
E aí tentamos pegar algumas informações da anamnese dele, né? Se ele tem alguma comorbidade, alguma outra patologia, se ele está usando algum medicamento que pode favorecer a dislipidemia. E algumas alterações a gente pode ver, né? Alguns sinais no exame físico do paciente. Não é comum, tá? Não é comum a gente ver essas alterações. E muitas delas estão presentes em dislipidemias primárias, tá? Algumas patognomônicas, outras bem sugestivas. Só para vocês, se observarem alguma coisa assim, né? Lembrar que pode ser alguma dislipidemia e aí depois recorrer a um livro para avaliar qual tipo que é, porque acho que no momento não é para a gente sair decorando dislipidemias primárias, tá? Aqui chantelasmas, aqui arco corneano, essa voltinha, xantomas tendinosos. E depois de avaliar no exame clínico, no exame físico do paciente, aquelas alterações aí patognomônicas, mais sugestivas de dislipidemia, é claro que você vai ver o paciente como um todo, né? Se ele não tem resistência insulínica, se ele não tem uma acantose nígrica, se ele não tem uma circunferência aumentada, um IMC aumentado, que isso tudo também vai te ajudar a pensar nas outras comorbidades dele. E aí, depois que a gente suspeitou, né, ou o paciente já tem alguma comorbidade que faz parte do rastreio, solicitar um perfil lipídico, o que a gente vai pedir para aquele paciente? O colesterol total, HDL, LDL, triglicérides. E aqui, hoje tem se falado da necessidade ou não necessidade do paciente estar em jejum, tá? Hoje não é necessário o paciente estar em jejum, apenas em casos de triglicérides muito aumentados, acima de 400, que a gente quer confirmar aquela hipertrigliceridemia, a gente pede para o paciente ficar em jejum, tá? Normalmente o colesterol não sofre tanta influência assim da alimentação, é mais o triglicérides mesmo que sofre essa influência. Então, o jejum é obrigatório quando a gente quer confirmar essa alteração de hipertrigliceridemia, tá? Fora isso, não é obrigatório. E como eu já havia comentado com vocês, o LDL às vezes a gente não solicita porque é possível calculá-lo, tá? E aí a gente usa, eu coloquei aqui a formulazinha, que é o LDL colesterol, é o colesterol total menos o HDL menos o triglicérides sobre 5, nos casos em que os triglicerídeos estão menores que 400, tá? Se eles estiverem acima disso, a gente perde o poder de usar essa fórmula. E quem que nós vamos pedir, né? Para quem que nós vamos solicitar esse perfil lipídico aí? Paciente com doença aterosclerótica, ele já tem, né, um diagnóstico, a gente tem que começar a controlar os fatores de risco dele. Todos os indivíduos acima de 20 anos, acho que todo mundo aqui já deve ter feito pelo menos uma vez. Se não tiverem feito, corram lá, tá? Indicação. E crianças a partir de 2 anos. Eu vou deixar a tabelinha das crianças aqui. Não vou me ater, tá? Mas, assim, no geral, acima de 2 anos a gente pode pedir. E aí tem as particularidades, tá? Não precisa ficar pedindo todo ano, nada disso. Mas pelo menos uma avaliação para ver. Ainda mais se tiver história de hipercolesterolemia familiar, se tiver o nível de LDL muito aumentado em algum familiar, é bom a gente fazer essa avaliação nas crianças também. E aí, né, solicitados exames. Ah, mas está normal, está alterado, não está? Isso tudo, quem vai dizer para a gente são as calculadoras, né? Ou a estratificação de risco em si, que vocês pegarem para trabalhar com ela. E a partir daquela estratificação de risco que a gente vai determinar os fatores de risco do paciente e a meta de LDL que seria adequada para ele, que seria o ideal, né? Aqui eu coloquei um quadrinho, um adendo, só porque em alguns casos, tá? Às vezes um paciente com risco intermediário
ou que chegou um exame de rotina para vocês saberem, né, do que se trata e avaliar, são alguns outros exames laboratoriais que podem ser solicitados para ajudar na estratificação de risco do paciente, tá? Ou uma PCR de alta sensibilidade elevada, maior que 2, uma lipoproteínazinho, que a gente fala, elevada, maior que 50, ou uma ApoB elevada, tá? São exames que hoje em dia tem se pedido até mais. No SUS, atualmente, a gente não usa pedir ainda, mas estamos caminhando para, tá? Que pode aumentar aí o risco cardiovascular do paciente. E o ITB, que é o exame, né? Que também pode ser utilizado, mas o ITB já entra aqui na calculadora, um dos fatores de risco. Aqui falando da estratificação de novo, tá? Não vou falar de novo. Só comentando aqui, para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com pacientes, aqui nós estamos falando de prevenção primária, tá? Não é paciente que já teve evento, é pacientes para avaliar a prevenção primária. E acima de 75 anos, os pacientes acima de 75 anos, a gente não tem muita evidência de que tem benefício em relação à prevenção primária, tá? Então, nesses casos, a gente tem que ver direitinho quem que é o paciente, se ele já toma um monte de medicamento, se ele tem indicação, né, ou um LDL muito alto, ou algum outro fator de risco muito importante que nos leve a querer prescrever uma estatina para ele, tá? Mas, assim, os estudos ainda não mostram muito benefício em fazer prevenção primária. Agora, se já teve evento, aí ele tem que usar estatina. Em relação à classificação, de acordo com os exames laboratoriais, né, a bioquímica do paciente, ele pode ter uma hipercolesterolemia isolada, ou uma hipertrigliceridemia isolada, ou pode ter a hiperlipidemia mista, né, que ele tem um aumento tanto do colesterol quanto do triglicérides, ou pode ter também um HDL baixo, tá? E a classificação, eu coloquei assim, etiológica, né? Porque assim, a causa pode ser primária, ele tem alguma alteração genética, monogênica, poligênica, que está levando ele a essas alterações do perfil lipídico em si. Pode ter as causas secundárias, aí eu coloquei aquela listinha, né? Hipotireoidismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, e pode ter associação. Ele pode ter um componente genético que predispõe ele a uma dislipidemia mais importante, e em cima disso ele ter as outras comorbidades, os outros fatores de risco para a dislipidemia, tá? Aqui os valores considerados, tá? Normais para triglicéridos, os desejáveis abaixo de 150, limítrofe até 200, já é considerado elevado entre 200 e 499 e muito elevado maior que 500. Esses quadrinhos eu peguei do livro do Vilar, tá? Mas eles são baseados na diretriz de 2017, tá bom? Eu coloquei as referências lá no final. Em relação ao colesterol, tá? Também vai depender da estratificação de risco do paciente, da gente tentar saber qual que é a estratificação, qual que é a meta, para ver se ele está na meta desejável ou não para a estratificação de risco dele, tá? Numa população jovem, saudável, no geral, um LDL abaixo de 130 está adequado. E tem também, pode-se usar o não HDL, tá? E aí você sempre soma 30 ao valor do LDL. Por exemplo, o LDL é 130, geralmente você vai colocar 160, 100, 130, tá? Adiciona 30 aí para saber mais ou menos qual que é a meta do não HDL. O não HDL pode ser usado principalmente nas hipertrigliceridemias, que às vezes a gente perde um pouquinho o parâmetro, né, do triglicéride ali, e a gente às vezes usa o não HDL, tá? E o tratamento, que eu acho que é a parte, assim, mais importante, né? Quando que a gente vai tratar?
quem que a gente vai tratar e por que a gente vai tratar. Na hipertrigliceridemia, tá? E agora vamos dar uma focada aqui. Não estou falando de colesterol por enquanto. O principal objetivo da gente tratar um paciente com hipertrigliceridemia é reduzir o risco de pancreatite aguda, tá? A pancreatite, ela é mais comum, não é super comum, 1,5%, 3% talvez, tá? Das causas de pancreatite é pela hipertrigliceridemia, mas ela é mais comum quando o triglicérides está muito aumentado mesmo, acima de 1.000. E aí, né, a questão do benefício cardiovascular também pode ser considerado, tá? O Vilar, né, ele coloca esse parágrafo aqui embaixo, que a hipertrigliceridemia é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Entretanto, não está claro se é a causa da aterosclerose, né, se ela também contribui com o processo de aterosclerose, ou se, na verdade, são as outras alterações associadas à hipertrigliceridemia, como HDL baixo, ou aumento do LDL de partículas pequenas e densas, ou a resistência insulínica, ou aumento da coagulabilidade, que predispõe a essa aterosclerose, tá? Não sabe se é o triglicerídeos que vai lá junto com os lipídios, com, por exemplo, o LDL, né? E vai aumentando aquela placa ali, ou se são os outros fatores que geralmente andam junto com a hipertrigliceridemia, que acabam aumentando ali o risco cardiovascular daquele paciente. E aí, que só um adendo, o paciente diabético, ele não é tão comum ter aumento do LDL, né? Assim, pela doença, pelo diabetes, aumentar LDL. Mas a gente sabe que as partículas de LDL dos pacientes que têm diabetes, que têm resistência insulínica, são partículas pequenas e densas. E essas partículas pequenas e densas, elas são mais heterogênicas, elas depositam mais, tá? Então, é uma informação que pode ser necessária em algum momento. E o tratamento, né, para a gente tentar minimizar o risco de pancreatite, aí tentar melhorar um pouquinho o risco cardiovascular residual daquele paciente, são as intervenções não medicamentosas e medicamentosas, e dentre as não medicamentosas, pedir e insistir com o paciente para perder peso, tá? É uma medida que, dependendo do paciente, dependendo da magnitude da perda de peso, pode reduzir até em 70%, tá? Uma média aí de 30%, mas tem pacientes que respondem com perda, com redução de triglicéridos de 70%, às vezes mais que um fibrato, tá? Redução de bebida alcoólica, enfatizar isso, paciente com hipertrigliceridemia, principalmente acima de 500, parar com o etilismo mesmo, assim, bebida alcoólica zero, redução da ingestão de açúcar simples, redução da ingestão de carboidrato, aqui substituição de ácidos graxos saturados por mono, poli, cortar a gordura trans, né, aí é não deixar, né, evitar ao máximo mesmo, e dependendo da situação, evitar todos os tipos de gordura, tá? A hipertrigliceridemia é maior que 1.000, aí a gente pede para evitar carboidrato e evitar gordura, porque isso tudo pode estar prejudicando. E aumento da atividade física, principalmente querendo uma redução de peso, tá? E aí melhora da resistência insulínica e melhora do resto. E o tratamento medicamentoso? Eu coloquei aqui 2 quadrinhos, porque o tratamento medicamentoso, assim, é uma festa. Cada diretriz, cada órgão, né, cada organização, eles têm uma tendência a uma conduta aí particularizada, tá? Alguns tratam acima de 1.000, outros tratam acima de 500. Aqui eu peguei a nossa, que eu acho que é a nossa referência principal, que na diretriz brasileira eles sugerem que a gente comece com o fibrato, tá? Com os triglicérides acima de 500, tá? Então, tá indicado o uso de fibrato, independente do risco cardiovascular do paciente. E é claro que as outras orientações a gente tem que falar, né? Parar de beber, diminuir açúcar, etc.
Tem a possibilidade de usar ácido nicotínico e o ômega 3. Ácido nicotínico na prática, muito efeito adverso, então, assim, são raríssimos os pacientes que a gente vai prescrever, principalmente aqueles intolerantes ao fibrato. E o ômega 3 aí dá para prescrever, mas aí tem um ômega 3 melhor, que é mais caro, então pode ser um empecilho e uma dose alta, tá? Não é esses ômega 3 que a gente acha aí na farmácia. Triglicérides menor que 500, a gente vai priorizar a redução de risco cardiovascular com o uso de estatina. Então, assim, qual que é o meu medo inicial? Paciente com triglicérides muito alto, eu tenho que dar fibrato, porque eu tenho medo dele fazer pancreatite. Paciente menor que 500, o risco de pancreatite é ainda menor. Então, eu vou tentar focar na redução de risco cardiovascular, que é maior com a estatina, que é o que tem comprovação inquestionável, assim, né? É a redução do LDL colesterol. E aí, com a estatina, eu também tento abaixar o triglicérides junto com as mudanças de estilo de vida. E aqui, em caso de dislipidemia mista, né, que o paciente tem as duas alterações, tanto de triglicérides quanto de colesterol, aqui o LDL no caso, e o triglicérides está menor que 500, a gente pode adicionar um fibrato, e aí, de preferência, esse o fenofibrato, tá? Que pode trazer algum benefício cardiovascular em diabéticos com triglicérides maior que 200, aí 204, 200, e um HDL menor que 34, menor que 40, tá? É o principal. Aí, por exemplo, se for lá na Endocrine Society, triglicérides acima de 1000 que você vai usar o fibrato. Mas assim, vamos seguir pela nossa, tá? Acima de 500 a gente preconiza o fibrato e abaixo de 500 a gente tenta preconizar a estatina, sabendo que naqueles pacientes que têm um risco cardiovascular mais aumentado, por exemplo, o paciente diabético e tem triglicérides alto e HDL baixo, a gente pode adicionar um fibrato. E aí, eu coloquei esse outro, só para vocês, depois vocês dão uma lida, tá? Que assim, a nossa diretriz e o livro e tudo é de 2017, 2020, e tem essa do American College aqui, que é do ano passado, tá? Do finalzinho do ano passado. Então, eu acho que até estratifica um pouco melhor essa situação. E aí fala, né, ó, vamos avaliar as causas secundárias, vamos otimizar as intervenções de estilo de vida, e aí tentar otimizar a terapia com a estatina, controle glicêmico, e aí depois você pode avaliar se aquele paciente precisa ou não de usar um fibrato, tá? Eu não vou ler, depois vocês deem uma lida, mas se tiver que focar em alguma coisa, é nessa primeira tabelinha aqui da diretriz brasileira, tá? É que essa daqui, teoricamente, sim, é a mais recente um pouco. E aí, o que eu tenho no mercado, tá? Quais as opções de fibrato que eu tenho? Tenho bezafibrato, de liberação prolongada, ciprofibrato, os que a gente mais usa na prática, tá? Ciprofibrato e o fenofibrato. O fenofibrato, para associação, ele é o melhor, é o mais seguro, e para monoterapia também pode ser, tá? E o genfibrosila a gente não associa, tá? Se ele for utilizado, em raríssimos casos, ele tem recomendação de ser utilizado, ele não deve ser associado com uma estatina. Então, a primeira linha, né, tratamento com fibrato, igual eu falei, o ácido nicotínico pode ser usado, mas não é de praxe, não é de rotina. E aqui é a particularidade do ômega 3, tá? O ômega 3, na teoria, tem que ser um ômega 3 mais puro, e às vezes é difícil separar, às vezes tem outros óleos misturados, tá? O ômega 3 puro geralmente é mais caro. E na dose de 4 gramas por dia, que foi o estudo que mostrou que ele pode ter um papel adjuvante interessante, assim, tá? 4 gramas por dia de ômega 3. E ele pode ser, né, ou como adjuvante, às vezes o paciente tem uma hipertrigrave
e já está usando fibrato e às vezes não compensou, ou está usando uma estatina e você não quer passar um fibrato, então pode ser uma opção, né? Ou no caso de contraindicação às outras medicações, ou o paciente teve algum efeito adverso e não tolerou. E aí o estudo mais recente que realmente mostrou que o ômega 3 pode ter benefício, a marca, tá? Isso daqui é o nome comercial, chama Vascepa. A substância, né? O ômega 3 aqui seria o etil-icosapente. E aí, no estudo, mostrou que a terapia adjunta pode reduzir o risco cardiovascular em pacientes com triglicérides maior que 150, já em uso de estatina, e que tenham doença cardiovascular estabelecida ou diabetes, mais fatores de risco adicionais, tá? Eu acho que esse ômega 3 ainda não está disponível. Eu ia consultar aqui, mas eu não tive tempo e acabei me esquecendo depois. Eu acho que ele ainda não está disponível e é caro, tá? Eu não lembro o preço, mas uma aula que eu assisti era bem carinho, assim. Não sei se na prática clínica vai rolar prescrever ele, mas é uma opção, tá? É um estudo novo também com esse ômega 3. E em relação ao tratamento da hipercolesterolemia. Então, saímos de triglicérides, saímos do fibrato, tá? Acima de 500, do fibrato, abaixo de 500, tento melhorar o risco cardiovascular com estatina. Se não for possível, eu associo o fibrato. E paciente abaixo de 500, entre 200 e 500, que tenha diabetes, que tenha um HDL baixo, triglicérides um pouquinho mais alto, eu posso também avaliar a associação de estatina com fibrato. E agora, então, colesterol, tá? Agora nós vamos falar especificamente da estatina. Risco cardiovascular de aterosclerose, que é o que a gente tem maior evidência de benefício, tá? Aqui são as recomendações dietéticas para tratamento da dislipidemia, né? A gente viu algumas orientações para reduzir triglicérides, e aqui algumas para a gente tentar também controlar o LDL, tá? Qual que é a quantidade, né? O que a gente vai recomendar para aquele paciente? Que ele tenha uma redução de peso, que o aporte de carboidrato dele, aqui, né, tá na média, vamos dizer assim. Quando o triglicérides começa a aumentar, já diminui um pouquinho. E aí usou os valores de referência em relação às gorduras saturadas, poli, trans, né, excluída dieta, o tanto de fibra, aqui o EPA e o DH, que são os ômega 3, né, para triglicerídeos, só para vocês consultarem depois, mas isso geralmente é nutricionista que vai orientar, né, a gente não precisa saber esses valores tão certinhos assim. E as medicações redutoras de colesterol, tá? A gente fala muito toda hora, que é o mais disponível, né? E o que tem maior comprovação de benefício de redução de evento, redução de mortalidade, que são as estatinas. Temos também os sequestradores de ácidos biliares, na prática clínica, bastante efeito adverso, a gente não costuma usar. O ezetimibe, que é uma associação que a gente costuma usar. Niacina, pouco. Fibrato aí para tentar reduzir um pouquinho a secreção, mas a redução é muito pouco, ó, de 5% a 15%. E os inibidores da PCSK9, não sei se vocês lembram, né, que lá na figurinha eu mostrei a PCSK9. O que esses inibidores fazem é tentar bloquear o efeito da PCSK9. PCSK9 é uma enzima que destrói o receptor de LDL, e a gente bloqueando ela, a gente deixa o receptor de LDL mais exposto por mais tempo, e ele consegue depurar e reduzir o LDL, tá? Ela, assim, é maravilhosa, mas ela é injetável, né, subcutânea, e cara, tá? Mas é uma medicação mais potente que a gente tem para reduzir a LDL. Então, na prática clínica, não é tão acessível assim. Às vezes, alguns centros de pesquisa ou algum paciente que tenha, né, uma condição financeira melhor e tem uma hipercolesterolemia familiar,
Mas na prática mesmo, o que a gente usa são as estatinas e, às vezes, a associação com ezetimibe, tá? Aqui, não vou ficar falando, só mostrar rapidinho a meia-vida das estatinas, tá? Então, a atorvastatina e a rosuvastatina são estatinas que têm uma meia-vida mais longa, e é a possibilidade de usar elas durante o dia todo, né? Mas as outras, o metabolismo dos lípidos, geralmente de meia-noite às 6 da manhã ali, a estatina, ó, simvastatina 2 a 3 horas, então as outras a gente tende a recomendar usar à noite. Estatina é medicamento para tomar de noite, tá? E as estatinas que a gente tem no mercado, rosuvastatina e atorvastatina, e aí essa potência, essa efetividade, às vezes é importante a gente saber. E só atentando aqui para as doses, né? A rosuvastatina, se ela tiver numa dose mais baixa de 5 a 10 ou a torva de 10 a 20, é moderada. É igual uma Simva de 40, vamos dizer assim. Agora, para ela ser efetiva, a torva tem que ser de pelo menos 40 e a rosuva de pelo menos 20, tá? E aqui as outras, né? Pravastatina e as estatinas com menor potência, a Simva de 10, que é muito difícil. Às vezes, em algum paciente, a gente começa com Simva de 10, mas geralmente começa-se com 20 mesmo, e as outras estatinas nas doses menores. Aqui eu já falei, a de maior potência, Rosuva e a Torva, e elas também são mais indicadas quando se quer melhorar a parte dos triglicerídeos, né? Que elas têm também uma potência de reduzir os triglicéridos um pouquinho maior. Isso aqui é um dado muito importante, né? A duplicação da dose da estatina, às vezes, resulta num decréscimo de apenas 6% a mais do nível de LDL. Se a gente, às vezes, passa uma estatina que inicialmente reduziria 30%, 40% daquele LDL, se a gente dobrar depois daquela dose, o acréscimo que a gente vai ter de redução, às vezes, é 5%. Então, tomar cuidado, né, na hora de dobrar, que a gente, às vezes, dobra efeito adverso, igual o diurético, né? A gente dobra o efeito adverso, mas, às vezes, não dobra tanta potência assim, tá? E o que a gente... aí, dessa parte de efeito adverso, é muito comum a gente ouvir, né? Os pacientes já vêm com esse medo. Ah, porque fulano começou a tomar estatina e começou a ter dor muscular e etc. Então, ó, tem os sintomas musculares associados às estatinas, tá? E às vezes eles referem mesmo. Às vezes é uma mialgia, fraqueza, cãibra. São comuns até 5% dos pacientes, mas não é aquela coisa assim, né? Super comum de todo paciente vir queixando. Então, não precisa ter esse medo. Eu oriento o paciente, né? Se eles começarem a sentir dor no corpo, alguma coisa que não seja justificado por um exercício, alguma outra coisa assim, para eles voltarem e falarem para a gente, que aí a gente dosa, né? CPK, as transaminases, para ver se tem alguma alteração. E as miopatias em si, rabdomiólise, que são quadros graves, né? Mais dramáticos, hepatites, etc., é muito mais raro, tá? Pode acontecer, existe o risco, mas é muito mais raro. Hepatotoxicidade pode acontecer, e é principalmente quando já está associada a outras medicações, tá? E o efeito diabetogênico, que eu tinha comentado com vocês, alguns estudos, tá? E assim, não é uma verdade absoluta, mas é uma... Sugerem, né? Os estudos sugerem que realmente isso aconteça, que às vezes pode ter um acréscimo, um risco aumentado de mais ou menos 10% de evolução para diabetes em 4 anos, geralmente paciente que já tem alguma desglicemia, tá? Ou um pré-diabetes, ou, né, o próprio diabetes pode piorar, mas aí geralmente é o pré-diabetes, que ele vai ter um risco aumentado, uma síndrome metabólica, né? Às vezes não tem a glicemia em si, mas já tem uma resistência insulínica. E aí você sabe que esse paciente ele tem um risco maior de evoluir. Risco maior com a rosuvastatina,
E ele pode ser neutro, e tem estudos até que falam que a pitavastatina tem efeito protetor, tá? Do paciente demorar mais a evoluir para diabetes ou não evoluir. Só que a pita ela é de baixa, tá? De média a baixa potência, então talvez ela não seja o mais indicado para o perfil metabólico do paciente, tá? Mas alguns pacientes que não têm esse perfil metabólico, têm uma dislipidemia mais leve, a pitavastatina é uma opção interessante. E as contraindicações, né? A gente não usa estatina em mulher grávida que esteja amamentando ou que tenha uma hepatopatia aguda. E aí, alguma outra que já teve algum efeito adverso, né? Que já use alguma medicação. Às vezes, paciente em tratamento de HIV, ele já usa algumas medicações que a gente tem que evitar algum tipo de estatina, tá? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E aqui essa tabelinha, que é o que a gente tem disponível no SUS, tá? Que é uma outra referência, que é desse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de dislipidemia e prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Também deixei na referência. E nessa referência tem a listinha, porque muitos desses a gente tem que fazer um processo, né? Geralmente que o paciente consegue chegar lá e pegar, eu sei da simvastatina, que é o que eles conseguem, e eu acho que o ciprofibrato também consegue, mas eu não tenho certeza, tá? O fenofibrato, as outras medicações, a atorva, a gente tem que fazer um pedido especial. Tem que entrar com um processozinho da prefeitura mesmo, assim, né? Do SUS, não tem nada de advogado, nada disso, mas a gente tem que fazer uma solicitação diferente. E aqui as referências, tá? Tem um tanto de coisa aqui, esse que tá em laranjinha aqui é o mais recente, tá? Que é daquele fluxograma que eu mostrei lá do tratamento da hipertrigliceridemia. Mas é porque, assim, a hipertrigliceridemia é um assunto um pouco controverso. Então, se vocês forem usar alguma coisa, eu acho que aí é a nossa diretriz mesmo, tá? De 2017, que é esse daqui, ó. De atualização diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose, tá? Se for pegar alguma referência como absoluta aí. E eu acho que é isso tudo. Alguma dúvida, meu